A paz do Senhor, irmãos, amém? É uma alegria estar aqui nessa noite para compartilhar com os irmãos um pouquinho da palavra do Senhor. E esse culto é especial, é um culto dedicado às mães. E eu aproveito a oportunidade para, em nome do departamento de jovens dessa igreja, também parabenizar todas as mães da Igreja do Brasil para Cristo. Mães que têm sido, de fato, mães para essa juventude. Como essas irmãs têm nos ajudado. Como as mães desta igreja têm sido mães para esses jovens. Ai de nós, na mocidade, se não fosse as irmãs nos ajudando, nos auxiliando em todas as áreas. Nossos retiros, nossas festas, nossos congressos, nossas cantinas, tudo aquilo que a gente vai fazer, né? Sem contar que estão orando por nós, estão colocando essa juventude nas mãos do Senhor. Então nós louvamos a Deus pela sua vida e pedimos que Deus continue te abençoando de uma forma rica e poderosa. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, meu irmão, por gentileza, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21. Já tivemos uma prévia dessa palavra hoje, no início do culto. Creio que Deus tem algo para falar no nosso coração, é nesse texto mesmo. Não é isso? Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos ler a partir do versículo 21. Amém? Alguns irmãos já ficaram de pé, então eu vou pedir para que você se levante em reverência à palavra do Senhor. Amém? Seu filhinho não vai descer, mas eu te peço, por gentileza, que você faça-o ficar quietinho aí do seu lado, sem fazer muito barulho. Tá certo? Use a sua autoridade de mãe, a sua autoridade de pai, com todo carinho e amor, tá certo? Para que ele fique quietinho do seu lado, assistindo o culto direitinho, tá certo? Nessa noite você vai ter o privilégio de assistir o culto ao lado do seu querido filhinho, da sua filhinha. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquela região, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação ou os cachorrinhos? Ela, porém, replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feita a ti conforme queres. E naquele exato momento sua filha ficou sarada. Podeis nos assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, nessa noite nós queremos compartilhar com os irmãos acerca de uma mãe com uma fé inabalável. Uma mãe com uma fé inabalável. Essa história é uma história de fé? É sim, é uma história de fé, mas também é uma história de amor. É uma história que revela o coração de uma mãe desesperada, aflita pelo sofrimento de sua filha, e todo o amor que essa mãe tinha pela sua filha. Pois essa mulher aqui descrita não amava sua filha menos do que você ama seu filho, menos do que você ama sua filha, de forma alguma. Isso a gente vai ver no decorrer do texto. É interessante quando a Bíblia fala do amor de Deus, e Deus quer revelar o seu amor para com a nação de Israel, né? Deus quer revelar o seu cuidado, e Deus, ele
numa didática fantástica, ele traz coisas do nosso cotidiano para que nós possamos entender as coisas espirituais. Ele traz coisas do nosso dia a dia para que a gente possa entender as coisas que são eternas. Ele sempre usou essa didática, inclusive no Velho Testamento. Jesus, quando veio, usava a mesma didática de Deus, e isso se passou também para os apóstolos, não é? Deus, quando Ele quis fazer o homem entender o quanto Ele o amava, Deus, quando quis fazer o homem compreender o quanto Deus tinha um cuidado especial por ele, especial, digo o homem, a nação de Israel, Deus disse assim: pode um dia uma mãe se esquecer do filho ao qual ela amamenta? Pode a mãe se esquecer? Você imagina uma mãe que cuida com carinho, com devoção de um filho, amamentando-o com todo cuidado, se esquecer desse filho depois? Isso pode passar pela sua cabeça? Aí Deus olha e diz: ainda que isso aconteça, eu jamais me esquecerei de ti. Eu jamais me esquecerei de você. Deus está dizendo: olha, a maior expressão de amor que você tem, a maior expressão de amor que você conhece é da sua mãe? Pois é. Ainda que esse amor falhe, meu amor por você não vai falhar. Meu amor por você não vai falhar. Deus um dia olhou para a nação de Israel, em Isaías capítulo 66, versículo 6, salvo o melhor juízo, e ele disse assim: olha, assim como a mãe consola o seu filho, assim eu quero consolar vocês. É assim que eu quero consolar vocês, é dessa forma que eu quero cuidar de vocês. Então Deus olha para você, mãe, e diz: olha, o seu amor por seus filhos revela o meu amor pelo homem, pela humanidade. É o padrão que Deus nos deu para que nós pudéssemos ter uma referência, e nós pudéssemos, na nossa mente limitadíssima, compreender o quanto Deus nos ama, o quanto Deus quer cuidar de nós. Então, nós vamos falar aqui de amor, e hoje é um culto para se falar de amor, porque quando se fala de mãe, se fala de amor. Foi isso que foi cantado aqui pelas crianças, pelos nossos adolescentes. E eu escolhi esse texto, eu escolhi essa história, que é uma história de fé, mas também é uma história de amor. Tá certo? Diz o texto que Jesus, ele, deixando aquele lugar, que lugar? Jesus estava em Genezaré, uma região ali na Judéia. Jesus havia multiplicado pães, Jesus olha que vai para o deserto já para ficar longe da multidão, e a multidão segue Jesus para o deserto, e no deserto ele tem que alimentar aquela multidão, e ali ele multiplica pães. E depois de multiplicar pães, ele sai daquele lugar, enfrenta uma tempestade no deserto e chega a essa região de Genezaré. Quando ele chega ali, há uma outra multidão que também vem ao seu encontro para ser curada, para receber cura, para receber libertação. Ficaram sabendo que Jesus estava na cidade, e quando Jesus chegava era aquele alvoroço, todos afluíam para onde ele estava, e Jesus teve que curar ali muita gente. As pessoas tocavam na orla dos vestidos de Jesus para ser curadas, e eram curadas de suas enfermidades. Mas Jesus resolve sair daquele lugar, e é exatamente esse o texto. Deixando aquele lugar, Jesus agora sai da região dos judeus. Jesus agora se afasta dessa região, ele vai para a região dos gentios, ele vai para a região de Tiro e de Sidom. Ali ele vai ficar mais longe, ali ele vai ter talvez o seu momento de tranquilidade e sossego com os seus discípulos, ele e os 12, ninguém vai perturbá-lo ali ele não é tão conhecido, ali ele não vai estar no meio dos judeus, ali ele vai estar no meio dos gentios, e Jesus vai para aquela região. E quando Jesus chega naquela região, ele procura uma casa para ficar ali com seus discípulos, imaginando: estou tranquilo, aqui ninguém vai me incomodar, aqui ninguém vai me perturbar, aqui ninguém vai vir correndo atrás de mim. Só que não. Uma mulher ficou sabendo que Jesus estava naquela casa, uma mulher ficou sabendo que Jesus estava naquela região, e ela vai ao lugar onde Jesus estava, e ela chega ali desesperada, angustiada, gritando incessantemente. O texto diz: gritava sem cessar, gritava de uma forma cada vez mais intensa, pedindo ajuda, pedindo socorro, clamando a Jesus por um milagre. E Jesus, que achava que ia ficar tranquilo, de repente ouve toda aquela gritaria atrás dele. Uma mulher desesperada, gritando, pedindo ajuda: socorre-me, Jesus.
E é interessante o modo como ela se refere a Jesus. Ela diz: Senhor, filho de Davi. Ela chama Jesus de Senhor, ela chama Jesus de filho de Davi. E essa expressão filho de Davi, ela era utilizada por aqueles que reconheciam ser Jesus de fato o Cristo. Quando alguém se dirigia a Jesus dessa forma, no Novo Testamento, ela estava dizendo: olha, tu és o Cristo de Deus, tu és aquele que viria para salvar Israel, para libertar Israel, tu és aquele de quem os profetas falaram, tu és o Salvador. E aquela mulher reconheceu isso. Ela não era judia, ela era gentia. E ali estava alguém que tinha visto o que muitos judeus não viram, que tinha compreendido o que muitos judeus não compreenderam. Os judeus que tinham a promessa, os judeus que tinham a palavra, não tinham seus olhos abertos para enxergar o que aquela mulher já tinha enxergado: o Cristo, o Filho de Deus, o Salvador. E ela chega e ela grita: Senhor, filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. O que levou aquela mulher àquele lugar foi exatamente o problema da sua filha. Sua filha estava endemoniada, e a situação era séria. Aqui na minha versão, na versão da minha Bíblia diz: horrivelmente endemoniada. Era uma situação difícil. E aquela mulher, aquela mãe, ao ver a sua filha naquela situação, ela estava desesperada, ela estava agoniada, e a única forma que ela via para resolver aquele problema era Jesus. Então ela vai atrás de Jesus, então ela corre atrás de Jesus, então ela se aproxima de Jesus. Aqui está uma mãe aflita, demonstrando todo o seu amor por sua filha. Você já viu que ela não chega aqui e diz: Jesus, Jesus, tem misericórdia da minha filha, Jesus, tem compaixão da minha filha. Ela não diz assim. Ela diz: Jesus, tem compaixão de mim. Tem compaixão de mim. E quando você vai lá no versículo 22, ou melhor, 24, deixa eu ver se é o 24 mesmo. No versículo, não, desculpe, 25, ela diz assim: Senhor, ajuda-me. Em outra tradução diz: socorre-me. Ela não disse: Jesus, socorre a minha filha, Jesus, atende a minha filha, Jesus, ajude a minha filha. Sabe por quê, meu irmão? Porque ela aqui estava como intercessora. E para interceder, você tem que sentir a dor do outro como se fosse sua. Para interceder, você tem que olhar para o problema do outro e tomar para que seja seu. Só quem ama intercede de verdade. A dor da filha daquela mulher agora era a dor dela. A agonia da filha daquela mulher agora era a agonia dela. O problema que a filha dela enfrentava agora era o problema dela. E ela se coloca diante de Jesus. Havia uma identidade entre ela e sua filha, de amor e de compaixão muito grande, a ponto dela olhar para sua filha e dizer: o problema não é dela, o problema é meu. A dor não é dela, a dor é minha. E não é assim que acontece? Mãe faz isso, meu irmão. Mãe faz isso. Às vezes a mulher está com um problema, e o problema dela é até sério, mas deixa o problema surgir, um problema no filho, que aí o problema dela vira fichinha. Agora o problema dela já não é mais o dela, o problema dela é o problema do filho, é o problema da filha. A necessidade agora não é a necessidade dela, é a necessidade do filho, é a necessidade da filha. A dor agora não é a dela, é a dor do filho, é a dor da filha. E quantas mães talvez estejam aqui e vivendo essa situação? Olha para o filho, olha para a filha, vê o problema, vê a necessidade, vê a angústia, vê a dor, vê a tristeza, vê o estado em que se encontra. Isso lhe faz sofrer como se o problema fosse totalmente seu e simplesmente seu. O coração daquela mulher era tomado de amor pela sua filha, a ponto de ter uma identificação completa com a dor e com o sofrimento da sua filha, e olhar para essa dor e esse sofrimento e dizer: é meu sofrimento, é a minha dor, é a minha angústia. Então Jesus, me socorre. Jesus, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. É uma mãe que ama e aflita busca auxílio e socorro para a sua filha. Agora, a fé que essa mulher tinha em Jesus era algo tremendo.
Ela cria que Jesus podia mudar a história da sua filha. Ela se aproxima de Jesus porque ela crê. Ela já tinha ouvido falar acerca de Jesus, ela sabia quem era Jesus, e sabia mais do que os judeus, como nós dissemos. E ela chega perto de Jesus, crendo que ela vai receber de Jesus uma vitória, a bênção, a resposta que ela precisa. E de repente, irmãos, a fé daquela mulher toma um golpe terrível. Jesus não disse nada. Entra uma mulher gritando, desesperada, angustiada, atrás de Jesus dentro de uma casa. E Jesus simplesmente faz de conta que não está ouvindo. O que Jesus fez? Nada. Jesus ficou em silêncio. O silêncio absoluto de Cristo veio para aquela mulher naquele momento. Jesus não disse nada. Não disse qualquer palavra. Não é assim, muitas vezes? Tomados por angústia, tomados por problemas, por dificuldades e por necessidades, vamos a Cristo desesperados, rasgamos nosso coração diante dEle, clamamos por Ele, e muitas vezes não ouvimos nada. Muitas vezes não ouvimos uma palavra. E nós olhamos e dizemos, olha, o céu está de bronze, a terra é de ferro, Deus não me ouve, Deus não me atende. E aquela mulher que veio cheia de esperança, atrás de Cristo, veio com sua fé galopante, atrás de Jesus. Agora a fé dessa mulher toma um golpe, o silêncio. Ele age como se não se importasse com a dor daquela mulher. Age como se não se importasse. É importante frisar isso. Como se não se importasse. Parecia que Jesus não estava se importando com a dor dela. Ela grita e ele continua. Ela clama e ele continua seu caminho. E como se não bastasse, os discípulos de Jesus olham para ele e dizem assim, Senhor, quer que a gente mande essa mulher embora? Quer que a gente tire essa mulher daqui? A gente tira ela daqui. Há quem diga que eles estavam dizendo aqui, Jesus, olha, resolve logo o problema dela, para ela ir embora. Mas há quem diga também que eles não estavam nem um pouquinho preocupados com o problema daquela mulher. Eles também eram indiferentes à situação dela. Eles olharam e disseram, olha Jesus, vamos tirar ela daqui, ela está incomodando, ela está perturbando. A gente veio para cá para ficar sossegado, para ter um momento a só Jesus, só nós e o Senhor. E agora essa mulher está gritando aqui. Detalhe, era mulher e era judia. E não era judia, era gentia. Mulher e gentia. Aí eles olham e dizem, quer que a gente tire? Quer que a gente afaste essa mulher daqui? Manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Aí Jesus resolve falar. E esse texto, alguns dizem que Jesus fala porque os discípulos, e Jesus responde aos discípulos. Mas tem outros teólogos que dizem que Jesus aqui não fala aos discípulos. Ele também desconsidera a posição dos discípulos e se dirige à mulher. E ele diz assim, olha, eu não vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Essa foi a palavra de Jesus. Quando Jesus resolve falar, ele diz para aquela mulher, eu vim para os judeus, eu não vim para os gentios. Ainda não é o tempo dos gentios. Ainda não chegou a sua hora. Ainda não chegou a sua vez. Eu vim para os judeus. E de fato era isso que tinha acontecido. A Bíblia diz que a salvação vem do judeu. E que Jesus veio primeiro para os judeus. João diz assim, olha, ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus veio para os judeus. Jesus veio primeiro para eles. A rejeição deles trouxe Cristo a nós. Mas Jesus veio primeiro para se manifestar a eles, para salvá-los. Quando Jesus, no capítulo 10 de Mateus, manda os discípulos irem pregar, ele diz, vocês têm que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. E era isso que ele disse aqui. Eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não vim para você. Ela que veio com sua fé, toda empolgante, tomou o primeiro golpe de Jesus, que foi o silêncio. Agora, quando Jesus resolve falar, sabe o que ele diz para ela? Não é agora não, espera.
angustiada, desesperada, vivendo um problema sério em casa, sua filha tomada por demônio, precisando de uma resposta de Jesus. Jesus olha para ela e diz: espera, espera. Já aconteceu com você? Já aconteceu na sua vida? Desesperado, angustiado, precisando de uma resposta de Deus, precisando de uma solução imediata de Cristo, de uma intervenção de Cristo na tua vida, no teu lar, na sua família, na vida de alguém que você ama, e você ouve de Deus: espera, ainda não, espera, espera. Mas a pergunta que eu te faço é: o que você faria? Qual seria a sua atitude diante disso? Qual seria a sua atitude diante de uma resposta dessa? Porque nós estamos vivendo, irmãos, dias de pessoas que olham para Cristo, olham para Deus e dizem assim: estou revoltado com o Senhor, estou chateado, eu estava revoltado com Deus. Por que, irmão, estava revoltado com Deus? Eu fiz jejum, eu consagrei, eu busquei o Senhor, eu fiz campanha e Deus não me respondia. Eu orava e nada acontecia. Eu fiquei revoltado com o Senhor. Estou fazendo a obra de Deus, estou realizando a obra para o Senhor, venho para a igreja, pago os meus dízimos, faço tudo no reino do Senhor e Deus não me responde. Espera aí, Deus tem alguma obrigação para com você, para com a sua vida? Existe alguma obrigação de Deus em te curar? Existe alguma obrigação de Deus em te abençoar? Onde é que você viu isso? Onde está escrito isso, que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você, só porque você agora é crente, só porque você agora aceitou Jesus? Só porque agora você disse: eu creio no seu Filho como meu Senhor, como meu Salvador, agora Deus tem obrigação para com você? Mas nós nos comportamos assim. Nós nos comportamos como se Deus tivesse alguma obrigação de nos abençoar, de fazer alguma coisa por nós, porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós passamos semanas e meses em campanha de oração e de jejum para Deus fazer, e Deus não fez. E quando Deus não faz, eu me chateio. A minha fé é abalada. A minha fé é abalada. E às vezes é tão abalada que eu saio da igreja, que eu deixo a igreja, eu deixo tudo, eu deixo todo mundo, eu não vou mais servir a Deus. Uma vez eu encontrei um jovem aqui embaixo, ele não é mais aqui da igreja, e foi interessante porque alguém chegou aqui e falou: pastor, o senhor precisa ir lá e conversar com um jovem fulano, porque ele está muito triste, está chorando muito. Eu cheguei lá para conversar com aquele jovem, eu falei: meu filho, o que aconteceu? Ele disse: eu estou revoltado com Deus. Eu falei: o que aconteceu, meu filho? Eu pedi para Deus curar a minha avó, mas Deus não curou a minha avó, e a minha avó morreu. E eu falei para Deus: Deus, se você curar a minha avó, eu vou te servir. Mas Deus não curou, e agora eu estou revoltado com Deus. Falei: Jesus, e agora, o que eu faço? Falei: meu irmão, Deus não tem nenhuma obrigação de curar a sua avó. Ele: mas minha avó era crente. Eu falei: mais uma razão para Deus não ter a obrigação de curá-la. Como assim, pastor? Você já leu na Bíblia: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Deus quer que ela esteja lá. E comecei a falar com ele, comecei a conversar com aquele jovem, falar para ele que Deus não tinha nenhuma obrigação. Porque o que Deus faz por mim e por você, meu irmão, é misericórdia, é amor, é graça, é favor. Tudo que recebemos de Deus é dádiva, é presente. Sabe o que Tiago diz? Olha, todo dom perfeito, toda boa dádiva vem de quem? Vem de Deus, vem do Pai das luzes. Tudo que Deus faz é presente, é dádiva, é fruto de amor, é fruto de misericórdia, é graça. É graça. A única coisa que nós merecíamos de Deus era a condenação eterna. Era a recompensa pelos nossos pecados, era morrer e ir para o inferno, porque fomos nós que erramos, nós pecamos, nós esquecemos Deus, nós demos as costas para Ele, nós pecamos contra a sua santidade. Mas Deus resolveu, por puro amor,
graça e misericórdia nos acolher, nos trazer de volta, nos salvar, nos redimir, nos limpar dos nossos pecados através de Jesus Cristo. Deus nos salvou, foi graça, foi misericórdia. Então essa mulher, ela tinha tudo para desistir aqui. Ela tinha tudo para jogar fora todas as suas esperanças neste momento. Jesus disse, olha, agora não, espera. E quando Jesus disse espera, sabe qual foi a atitude daquela mulher? Ela adorou. Ela adorou. Ela adorou. Ela sofre mais um golpe em sua fé, mas isso não faz com que ela desista, pelo contrário, faz com que ela se achegue mais aos pés de Jesus, isso faz com que ela se aproxime mais de Jesus. Agora ela se lança aos pés de Jesus. Mateus é enfático aqui, ele diz, ela adorou. Ela adorou, ela que devia sair revoltada, reclamando, dizendo, por que não agora? Eu preciso agora. Ela simplesmente se lança aos pés de Jesus. Vai demorar, Jesus? Então eu vou me lançar aos teus pés. Não é agora não, Jesus, mas é nos teus pés que eu quero aguardar. É aos teus pés que eu quero esperar. É lançada aqui, chorando aos teus pés. É o melhor lugar para estar. Ela decidiu que ia ser assim. Eu vou adorar. Vai demorar, irmão? Então adore. Não reclama não, irmão. Não murmura não, irmão. Adore. Vai demorar, então adore. Adore. E ela adora. Ela vai adorar o Senhor. A sua fé, que tinha tudo para fracassar, recebe nessas palavras negativas de Jesus um impulso para continuar. E ela agora se prostra de joelhos, adorando. Adorando. E ela diz, Senhor, Senhor, socorre-me, socorre-me. Aí Jesus vem para o golpe final. Agora eu derrubo essa fé dessa mulher. Ele diz assim, querida, não é justo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Não é justo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Tem algumas coisas que me chamaram a atenção aqui. A primeira delas é que quando Jesus olha para aquela mulher e fala, usa essa expressão, porque tem algumas expressões que Jesus usa que às vezes nos deixa confuso, a gente não sabe o que Jesus está de fato falando ali, né? E a gente busca entender e às vezes não entende mesmo, né? Há coisas que a gente só vai entender lá na eternidade, quando chegar lá e conversar com Jesus e pedir, Jesus, me explica o que você estava dizendo aqui, o que você quis dizer de fato aqui, né? E essa expressão é uma delas, que a gente tem uma certa dificuldade em entender, porque Jesus chega e diz, olha, eu não vou tirar o pão dos filhos e vou lançar para os cachorros. Jesus estava olhando para aquela mulher dizendo, olha, você é cachorro, era isso. O judeu, quando ele chamava alguém de cão, é interessante, né? O judeu, quando ele chamava alguém de cão, e ele falava mesmo, os gentios são os cães, né? O judeu odiava os gentios, então ele achava que os gentios eram os cães. E está lá em Mateus capítulo 7 também, no versículo 6, Jesus diz assim, olha, não deis aos cães as coisas santas. Esse cão aí descrito é o cão vira-lata, é aquele que vivia perambulando pelas ruas, era um cão feroz, era um cão grande, vivia revirando lixo, atacava as pessoas no meio da rua, era um cão selvagem, era um animal terrível, e os judeus, às vezes, ele comparava o gentio a esse animal, ele dizia, os gentios são os cães, com a finalidade de ofender mesmo, de ofender. Agora, Jesus não usa essa expressão, Jesus não se refere a essa mulher como o cão do capítulo 7, versículo 6, Jesus aqui, ele fala do cão de estimação, do cachorrinho doméstico, do pet que você tem em casa, que você ama tanto. Arrumei um agora, uma graça lá em casa, meu Deus, dá trabalho que só. É desse que Jesus está falando, do bichinho de estimação que a gente cuida com carinho, que a gente ama. Você vai deixar seu cachorrinho morrer? Não, é seu bichinho de estimação. E Jesus olha e diz para aquela mulher, deixa eu te fazer entender uma coisa. Deixa eu te fazer entender uma coisa. Quando você tem um bichinho em casa,
Você não tira o pão dos seus filhos para alimentá-lo, por mais que você o ame. Primeiro você vai atender seus filhos. Você não olha e diz, olha, eu vou dar primeiro para os cachorrinhos, tá? E quando sobrar, os filhinhos comem. Não, não é assim que funciona. Primeiro comem os filhos, depois, com todo carinho, os cachorrinhos. Jesus queria que ela entendesse isso. Jesus a compara a um cão de estimação, criado dentro de casa. Jesus não tinha aqui a intenção de ofender aquela mulher. Até porque Jesus, ele não era do caráter de Jesus destratar as mulheres. Pelo contrário, as mulheres na época de Jesus, elas eram destratadas sim. As mulheres eram tratadas como objeto. O homem colocava lá a sua lista de bens. Você tem o quê? Eu tenho 100 cabeças de vaca, 10 cabeças de boi, tenho duas juntas de jumenta, tenho 10 propriedades e tenho uma mulher. É a lista dos bens dele. E quando não tinha, tem uma mulher, tem 2 mulheres, tem 3 mulheres. A lista dos bens dele. Mulher era assim. Na época de Jesus era tratada assim, mas não era a forma como Deus queria que ela fosse tratada. E Jesus vem para recuperar a honra, recuperar o lugar da mulher na sociedade. Jesus trata a mulher com respeito, Jesus trata a mulher com carinho. Você acha que algum líder religioso ia visitar a sogra de Pedro doente em casa, mesmo sabendo que ela estava enferma? Ia nada, e principalmente a sogra, né, João? Né, Ivan? Ivan que falou, desculpe, meu irmão. Não ia. Mas Jesus foi. Você acha que alguém estava preocupado com Maria Madalena, cheia de demônios, andando pela rua? Ninguém estava, mas Jesus estava. Você acha que alguém estava preocupado com a mulher que vivia 38 anos andando encurvada e não podia se levantar? Você acha que tinha alguém preocupado com isso? E quando Jesus foi curá-la, alguém ainda disse, não, hoje não. Cura ela hoje não, porque hoje é sábado. Aí Jesus olha e fala, você salva seu animal que caiu no buraco no sábado, e eu não posso fazer o bem para essa mulher, filha de Abraão, que está há 38 anos andando encurvada, e Jesus cura aquela mulher. Jesus veio restaurar a posição da mulher na sociedade, veio dar a ela um lugar de honra e de privilégio que ela sempre deveria ter, e a sociedade daquela época não dava. Acha que era fácil um líder religioso se sentar à beira de um poço e conversar com uma mulher samaritana, prostituta? Samaritana e prostituta? Ninguém ia não, meu irmão. Mas Jesus foi. Jesus foi porque ela era preciosa para ele. Ele tinha que salvar aquela mulher. Ele precisava resgatar a alma dela. A alma dela não valia menos do que a alma dos homens daquela região. E Jesus veio para todos. Então Jesus sempre tratou a mulher com respeito, e aqui ele não ia de forma alguma desrespeitar essa mulher. Jesus não estava aqui chamando ela de forma alguma, de uma forma pejorativa, de um animal. Não, Jesus estava querendo explicar e fazê-la entender. Aí talvez a pergunta que você me faça é, então por que Jesus não atendeu logo a súplica dessa mulher? Então por que Jesus não atendeu logo de pronto ao pedido dela? Por que Jesus não socorreu essa mulher de imediato? Jesus estava provando a fé dessa mulher. Jesus estava testando a fé dessa mulher. Jesus queria ver até onde ia a perseverança da fé dessa mulher. A fé dessa mulher estava sendo provada, estava sendo refinada ali por Jesus Cristo. A demora de Cristo era para que ele provasse a fé dela. E não é a primeira vez que isso acontece na palavra de Deus. Não é a primeira vez que isso acontece. Você lembra de Abraão? Deus chegou para Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade, e Jesus diz, olha, sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar, eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão tinha 75 anos de idade. Sabe quanto tempo durou para Deus responder a Abraão? 25 anos. Abraão só foi ter filho depois com 100 anos. Por que Deus não atendeu Abraão logo de pronto? Por que Deus não deu Isaac assim que Abraão saiu de sua terra? Ficou aquele problema, aquela confusão toda. Sara tenta resolver o problema por conta própria. Mas quando você lê Romanos no capítulo 4, você entende por que da demora de Deus. Não houve demora. Lá no capítulo
21 de Gênesis, no capítulo 21, no versículo 5, diz assim: quando Deus deu Isaac para Sara, vindo o tempo de Deus, o tempo determinado por Deus. Deus não tarda, Deus não falha, Deus chega no tempo certo. E Deus precisava daquele tempo para trabalhar a fé de Abraão, para testar a fé de Abraão, para provar a fé de Abraão. A Bíblia diz, Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz: creu contra a esperança. Não havia razão nenhuma para continuar crendo. Já tinha quase 100 anos de idade, seu corpo já amortecido, Sara já tinha cessado os costumes das mulheres, não tinha condições nenhuma de ter filhos, não tinha nada, tudo era contrário a que Abraão visse a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas ainda assim, ele continuou crendo, ele continuou acreditando, ele manteve firme a sua fé. Então, quando Deus demorou com Abraão, Deus estava tratando a fé de Abraão. Deus queria que Abraão tivesse uma fé mais robusta, mais forte, mais firme nele. Mesma coisa com Moriá, meu irmão. Por que Deus levou Abraão até as últimas consequências no Moriá? Tinha que ser na hora que levanta o cutelo e que vai baixar. Deus só percebeu que Abraão o temia de fato quando ele chega com o cutelo e chega perto do pescoço de Isaac para abrir. Deus queria provar a fé de Abraão até o último grau. Deus demorou? Não, Deus tem um tempo certo para tratar a mim e a você. Ele nos trata de forma diferente. E você vem para o Novo Testamento, você tem outros exemplos de demora aparente, né? Lembra quando Jairo procura Jesus e diz: Jesus, vai na minha casa, cura minha filha, ela está lá, está quase morrendo, Jesus. Jairo chega desesperado perto de Jesus. Jesus socorre, vai lá, Jesus. E tinha uma multidão na frente de Jesus. Eu imagino, irmãos, o Jairo tentando abrir caminho para Jesus. Dá licença, deixa Jesus passar. E Jesus vem, e o povo querendo tocar, e o povo apertando Jesus, e aquela multidão atrás de Jesus, e de repente Jesus parou e diz: quem me tocou? Aí Jairo olha para ele e fala: não acredito. Como assim? Eu quero que esse homem ande logo, vá na minha casa, minha filha está morrendo. Ele vai parar e ele diz: quem me tocou? Alguém me tocou, saiu virtude, saiu poder. Uma mulher havia tocado Jesus. Jesus insiste até que a mulher se manifeste. Ele vai conversar com a mulher, ele vai dizer: olha, mulher, a tua fé te salvou. E a filha de Jairo está lá morrendo, e Jairo está dizendo: olha. Aí chega alguém perto de Jairo e diz assim: ei, pode deixar, precisa mais não, já morreu, perturba mais o mestre não. Jesus olha para Jairo e diz o quê? Não duvides, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, continue crendo. Eu estou trabalhando a tua fé. Você acha que demorei? Demorei não, eu estou trabalhando a tua fé. Eu quero que sua fé seja cada vez mais firme. Eu quero que você tenha uma fé cada vez mais edificada em mim. Então eu vou trabalhar essa fé. Você lembra de Lázaro? Para encerrar esses exemplos. Lázaro, Jesus amava Lázaro. Jesus amava Maria, Jesus amava Marta. Era a família que Jesus amava. Tinha uma intimidade, tinha um relacionamento muito grande com eles. E alguém chega e diz: Jesus, Lázaro, aquele a quem tu amas está muito enfermo, Lázaro está muito doente, vem e cura. Jesus demorou 2 dias. 2 dias. Mas era urgente. Mas Jesus fez questão de demorar. Calma aí. Jesus não podia curar Lázaro lá de onde ele estava? Podia. Ele podia, não precisava nem falar. Não foi assim? Com a filha dessa mulher, ele não expulsou o demônio. Ele disse: ó, pode ir que já está curada, já está liberta. Ele podia ter curado Lázaro, mas ele não cura Lázaro. Mas 2 dias depois ele diz: vamos voltar, vamos para Betânia. Porque agora eu vou lá, Lázaro, nosso amigo, está dormindo, e eu preciso acordá-lo. Aí alguém diz: Jesus, você está dormindo, está bem, por que você vai acordar Lázaro? Está bem, está dormindo. Ele diz: não, Lázaro morreu. E foi bom que eu não estivesse lá, foi bom eu não estar lá, porque agora eles vão crer. Agora eu vou trabalhar a fé deles. A minha demora aparente era para isso, tinha um propósito. Se eu curasse Lázaro, seria só mais uma cura.
mas agora eu não vou só curar Lázaro não, eu vou ressuscitar um morto de 4 dias. De 4 dias. Então, quando Jesus demora, Ele está tratando a fé. E aqui, irmãos, em relação a essa mulher, é a mesma coisa, não é diferente. O princípio aplicado aqui é o mesmo. Jesus estava tratando a fé dessa mulher. Cada golpe que ela levou em sua fé, o fato de Jesus não lhe responder nada, o silêncio de Jesus, a indiferença dos discípulos, o espera de Jesus, e agora a resposta de Jesus dizendo: olha, eu não vou tirar os pães dos filhos e lançar os cachorrinhos. Jesus está tratando a fé daquela mulher. Jesus está fazendo com que essa mulher exercite ainda mais a sua fé. E é o que acontece. Agora essa mulher, ela olha para Jesus e ela tira a força de onde não mais tem. E ela diz: sim, Senhor. Ela concorda com ele. Ela diz: de fato, os cachorrinhos, os filhos têm prioridade. Os filhos estão sentados à mesa, os cachorrinhos não. E numa atitude de humildade, ela olha para Cristo e ela diz assim: mas os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Eles se alimentam das migalhas, eles se alimentam ali. Então não precisa sentar à mesa. Eu só quero comer as migalhas, porque os donos dos cachorrinhos, eles são bons, e eles não vão deixar os seus cachorrinhos, os seus pets, morrerem de fome. Eles vão cuidar deles também, e vai sobrar alguma coisa, e aí eu quero. É só isso, Jesus. Aí Jesus diz: chegou onde eu queria. Ela pega uma palavra de Jesus, que poderia ser uma palavra de desânimo, e ela tira ânimo dali. Poderia ser uma palavra de derrota, mas ela transforma aquilo em vitória para a sua vida. A sua fé provada manteve-se firme, a sua fé provada manteve-se inabalável até aquele último momento. Ela me lembra Jacó, no Val de Jaboque. Ela tinha que levar uma resposta para casa. Ela tinha deixado uma filha doente em casa, totalmente endemoniada. Ela precisava de uma libertação. E ela se agarra a Jesus de tal forma que ela diz: eu vou lutar até o final aqui. Eu vou sair com a resposta daqui. Eu vou sair com a resposta daqui. E se agarra a Cristo. Se agarra a Cristo. E Cristo atende àquela mulher. Tudo lhe parecia contrário. Tudo era contrário. Parecia Abraão. Ela acreditou contra a esperança. Mulher, gentia, veio correndo, recebeu o silêncio de Jesus, a indiferença dos apóstolos, as palavras de Jesus dizendo: não é agora, não posso te atender. Pegou esse limão, irmãos, e fez uma limonada. Disse: eu vou buscar a minha vitória. E disse: Senhor, eu entendo, eu não vou questionar, eu não vou brigar, mas eu aceito humildemente a comparação que o Senhor fez. Mas eu vou me utilizar dessa mesma comparação para te dizer uma coisa: os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Pronto. Aí Jesus olha e diz: chegou onde eu queria, eu vou te atender, eu vou responder a tua oração, pode ir. E Jesus louva a fé daquela mulher. Jesus louva a fé daquela mulher, a humildade, a perseverança dela. A perseverança dela. Meu irmão, eu não sei quanto tempo você vem lutando com Deus, buscando uma bênção, buscando uma vitória no seu lar. Minha irmã, eu não sei quanto tempo você vem lutando por esse filho nas drogas, por essa filha nas drogas, por esse filho, por essa filha perdida, ou por esse filho doente, ou por essa filha doente. Eu não sei quanto tempo você está sofrendo. Creia, talvez Deus esteja trabalhando a sua fé. Talvez Jesus esteja tratando a sua fé. Talvez você já tenha enfrentado o silêncio de Deus. Talvez você já tenha enfrentado a espera de Deus. Mas continue adorando. Continue numa vida de adoração e de prostração diante dEle. Continue aos pés do Senhor. Continue aos pés do Senhor. Não há lugar melhor para se estar. Faça como Jó. Jó disse: olha, eu sei que o meu Redentor vive e que a seu tempo Ele se levantará. Acredite. Talvez nada mude agora, talvez nada mude daqui a alguns anos, mas a tua fé tem que continuar a mesma também, inabalável, firme no Senhor, esperando nele. Eu vou usar Jó de novo, porque ele disse assim: olha, ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Minha esperança é nele, eu só posso confiar nele.
eu não tenho outro recurso, eu não tenho aonde ir, eu não tenho para quem ir. Eu só posso confiar no Senhor, e aos pés dele que eu vou estar. Se ele não fizer, ninguém vai fazer. Se ele não realizar, ninguém vai realizar. E ele vai realizar quando ele quiser, no tempo dele, no modo dele, da forma dele. E se ele não quiser realizar, e se a resposta dele para mim for a mesma que ele deu a Paulo: a minha graça te basta. Vai ser assim. E a graça dele vai te bastar. Fica tranquilo, ele vai cuidar. Amém? Fique de pé nesse momento. Eu quero orar por você, mãe, que veio aqui nessa noite e tem uma necessidade grande na sua alma, e você quer colocar diante do Senhor nessa noite. Talvez o problema nem seja seu, é de seu filho, é da sua filha, mas você, como essa mulher, já trouxe para si essa responsabilidade e já encara esse problema como seu. Isso é bom para um momento de intercessão. Eu vou orar para que a sua fé se mantenha firme. Eu vou orar para que Deus fortaleça a sua fé, mesmo diante de todas as adversidades, mesmo que tudo pareça concorrer para que não dê certo, para que não aconteça. Creia, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está vendo a sua aflição. Aquilo que parecia ser uma indiferença de Jesus, pelo contrário, Jesus estava atento a cada passo daquela mulher. Jesus estava atento a cada movimento de fé que aquela mulher fazia. E comigo e com você não é diferente. Cristo está atento a cada movimento de fé que você faz, a cada ação de fé que você realiza. E Ele vai te dar vitória. Ele vai te conceder a tua bênção. Coloque sua mão sobre o seu coração. Clame ao Senhor nessa noite. Pai querido e santo, obrigado pela tua palavra que nos veio nesta noite. Obrigado a Deus por este exemplo de fé desta mãe, Senhor, desta mulher, Senhor, que de forma, Senhor amado, tão firme se aproxima do Senhor. Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os problemas, das adversidades ali encontradas, a sua fé se manteve firme. Senhor, agora eu oro por cada um dos teus filhos que aqui estão, em especial as mães que aqui estão. Tu sabes, ó Deus, o que tem afligido, o que tem inquietado a alma de cada uma dessas pessoas. Tu sabes o que tem trazido, Deus amado, angústia, tristeza, ó Deus amado, tem tirado a paz, tem trazido inquietação ao coração. A dor da mãe, ó Deus, preocupada com a necessidade e o problema de seu filho. Ó Deus amado, a dor da mãe que se preocupa com a enfermidade que assola o seu filho. Tu sabes de todas as coisas. Tu és Deus sobre todas as coisas. Tu és todo poderoso. Tudo está nas tuas mãos. Basta uma palavra tua e tudo muda. Tu és Deus soberano. Tu és Deus que traz à existência as coisas que não existem. Basta, ó Deus, um mover teu e tudo se transforma. Ó Deus, eu te peço, age nesta causa. Age com teu amor, com tua graça, com tua misericórdia. Traz socorro às tuas filhas, traz socorro aos teus filhos, traz vitória diante dos problemas, traz vitória diante das dificuldades. Dá uma fé cada vez mais firme, Senhor. Dá uma fé inabalável, Senhor. Ó Deus, ajude o meu irmão, ajude a minha irmã nesse momento, ó Deus amado, em que a fé pode estar sendo provada, mas que o Senhor lhe dê força, que o Senhor lhe dê graça, que o Senhor lhe revista com amor, com graça, com misericórdia, para continuar intercedendo, para continuar buscando, ó Deus, para continuar adorando, para se lançar aos teus pés, para se aproximar cada vez mais de ti, Senhor. Em nome de Jesus eu te peço. Amém.